Pois bem, crianças, a nossa atividade de língua portuguesa de hoje é essa aqui. É a atividade que é continuação da de ontem, ok? Aí vocês olhem aí para ver direitinho, porque é continuação. Ó, localiza bem a tarefinha para você saber direitinho qual que é a tarefa. Então, aqui tá assim. Brincando de rima. Ontem à tarde eu fui brincar na casa do João. De tanto jogar bola, machuquei a minha. Então, qual seria a palavrinha que eu poderia colocar aqui que vai rimar com João, né? Que vai ter o som parecido com a palavra João. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui a palavrinha mão, né? Então, eu posso colocar a palavrinha mão. Fui ao supermercado comprar limão, ovo bem fresquinho e também. Então, qual a palavrinha que rima com limão? Eu posso pôr melão, mamão. Aqui, como tá falando mais de alimentos, né? Então, vamos pôr alimento, mas poderia sabão, né? Então, palavrinhas que rimam aqui. Eu vou estar colocando melão. Então, melão, né? Aqui, o neném come contente o arroz e o feijão, mas o que ele gosta mesmo é de comer. Qual palavrinha que vai rimar com feijão? Então, no momento aqui, eu estou lembrando da palavrinha macarrão, né? Mas aí você pode estar vendo também. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Então, nós fizemos rimas, né? As palavrinhas que se parecem uma com as outras, né? No som, no caso aqui, é no som. Agora, número 8. Vamos para número 8. Ó. Leia e preencha a tabela com as palavras do poema. Bolhas. Olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho. Olha a bolha de vinho na rolha, olha a bolha na mão que trabalha. Olha a bolha de sabão na ponta da palha, brilha, espelha e se espalha. Olha a bolha que molha a mão do menino, a bolha da chuva da calha. Cecília Meireles. Então, aqui o que é pra gente fazer? É pra gente olhar aqui no poema e tirar palavrinhas que tem LH, palavrinhas que tem CH e palavrinhas que tem NH. Bom, então aqui estão as palavrinhas, né, que tem LH, que foi tirada aqui do poema. Olha, bolha, galho, orvalho, rolha, trabalha, palha, brilha, espelha, espalha, molha e calha. Como aqui tem bastante, você preenche aqui a tabela, tá bom? Se quiser colocar tudo como eu coloquei, pode estar colocando. Se não, coloca até preencher a tabela aqui. Com CH, nós temos a palavrinha chuva e com NH, a palavrinha vinho. De matemática, vai ser a atividade 2, né? Aí você vai preencher o cabeçalho, colocar direitinho, né? 24 de fevereiro, fazer o cabeçalho bem bonitinho aqui. Então, essa atividade, ela veio falando sobre os números ordinais. Os números ordinais são tipos de numerais utilizados para indicar uma ordem ou hierarquia numa dada sequência. Ou seja, eles indicam a posição ou lugar que algo ou alguém ocupa numa série ou conjunto. São muito utilizados em competições esportivas para indicar andares de edifícios, tópicos de uma lista, as partes de algo, artigos de lei, decretos, capítulos de obra, indicação de séculos, dentre outros. Aqui nós temos, né, a escrita por extenso e em algarismo de alguns números ordinais. Primeiro, segundo,
terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. 11º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Aí aqui veio a atividade número 1. Ligue os numerais ordinais às suas representações gráficas. Então, por exemplo, primeiro, aí a gente procura aqui aonde está a palavrinha primeiro e a gente vai ligar. Segundo, ó, o segundo está aqui, aí liga lá. Terceiro, aí liga aqui. E assim por diante. Eu vou deixar que você faça para ir treinando melhor. Desse lado da folha, nós temos aqui para pintar. Então, nós temos aqui, né, os meninos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E aqui o que está pedindo para fazer. O primeiro menino de azul, ou seja, você vai pintar a roupinha dele de azul. O segundo menino de vermelho. O terceiro menino de amarelo. O quarto de marrom. O quinto menino de verde. O sexto menino de laranja, o sétimo menino de rosa, o oitavo menino de lilás, o nono menino de cinza, o 10º menino de preto. Agora nós temos aqui, ó, qual é a 18ª letra do alfabeto? Então a gente tem que ir contando, né? Por exemplo, a gente vai contar assim: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Já deu 10, né? K, L, M, N, O, P, Q, R. Deu mais 8, então deu 18. Então, 18ª. Então, é a letrinha R. Qual é o quinto mês do ano? Os meses do ano, então vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, deu 5. Então, é o quinto, é o mês de maio. Qual é o segundo dia da semana? A semana começa domingo. Então, domingo, segunda-feira. Então, segunda-feira. Qual é a terceira letra do seu nome? Aí você que vai contar e vai pôr a letra aqui. Observe a classificação dos ciclistas. A Isabelle, 8º lugar, Gabriel, 15º, a Marina, 38º, o Lucas, 53º, a Aline, 76º, o Pedro, 82º, a Amanda, 97º e o Bruno, 100º lugar. Agora escreva por extenso a colocação de cada um na competição. Bom, então aqui está, né? Então a gente vai escrever, né, por extenso. Ó. A Isabelle é o 8º lugar, porque aqui está em algarismo, aqui por extenso. Gabriel, 15º lugar. Marina, 38º lugar. Lucas, 53º lugar. Aline, 76º lugar. Pedro, 82º lugar. Amanda, 97º lugar. Bruno, 100º lugar. Aqui está a nossa tarefinha de ciências humanas, né? Que nesse caso aqui, essa aqui vai corresponder à história. Aqui veio, né? Você vai fazer o cabeçalho direitinho aí. E aqui nós colocamos o resumo, né, da história de Goiás. Algumas coisas que aconteceu no início da criação do estado de Goiás. Goiás, como tudo começou. Observe as datas. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. 1596, primeira expedição bandeira de Domingos Rodrigues percorre a região onde hoje é o estado de Goiás. 1690, expedição de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, considerado o descobridor de Goiás, chega aqui com o intuito de se fixar na região.
1722, expedição de Bartolomeu Bueno, filho, inicia a exploração de pedras preciosas nas terras goianas. 1726, fundou-se o Arraial de Santana, que depois seria chamado de Vila Boa, o primeiro povoado e mais tarde cidade de Goiás, sendo capital do território por 200 anos. Os povoados se iniciaram em torno das minas de extração de pedras preciosas. Após 20 anos de mineração, iniciou-se uma diminuição do fluxo da extração em Goiás, iniciando a atividade de pecuária. Durante todo o século XIX, houve uma grande expansão no nosso território. Imigrantes de outros estados vieram para a região. O estado de Goiás viveu uma era liderada pela família Bulhões. Em 1904, os Bulhões foram afastados do poder e a família Jardim e Caiado saiu das sombras, iniciando assim a era caiadismo. Somente com a Revolução de 1930, os Caiados foram afastados do poder, assumindo a liderança do estado de Goiás, o senhor Pedro Ludovico Teixeira. Pedro Ludovico, pensando no desenvolvimento do Estado e no fim do coronelismo implantado pelo caiadismo, construiu a nova capital de Goiás, que é Goiânia, trazendo assim grande desenvolvimento para o Estado. No entanto, o Estado estava com grandes dívidas, contudo, Pedro Ludovico não via a construção da nova capital como um gasto, mas sim como investimento, o que foi garantido anos depois com a construção de Brasília, a alguns quilômetros da nova capital. Após a construção de Brasília, o desenvolvimento do estado de Goiás teve uma aceleração. O que é bandeiras, que foi falado lá no texto, né? Eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente paulistas. Então, aqui tem a fonte, né, da onde foi tirado esse resumo da história de Goiás. Número 1. Leia o texto com atenção e crie um desenho representando o território goiano do ano de 1722. Capricho. Então, em 1722, olha o que falou aqui. A expedição de Bartolomeu Bueno Filho inicia a exploração de pedras preciosas nas terras goianas. Então, o seu desenho vai ter que falar só sobre isso aqui. A exploração de pedras preciosas, ou seja, seria como se fosse um garimpo, né? A retirada de ouro e de minérios da terra. Então, você vai observar só essa parte aqui, tá? De 1722 para representar no desenho aqui.